Bom, dando continuidade, então, à nossa aula de teoria dos números, porque essa parte de operações numéricas ela é continuação do que a gente começou a ver lá no sistema de numeração, depois a gente viu na teoria dos conjuntos e os conjuntos numéricos, né? Vimos ali, inclusive, a questão dos intervalos numéricos, e a gente vai dar continuidade agora, porque a gente agora vai materializar toda aquela teoria pesada da semana passada com as operações matemáticas. E aí, é bom lembrar que são 6 operações matemáticas. Quais são as 6 operações matemáticas? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Essas são as 6 operações matemáticas. E, para a gente resolver corretamente uma expressão matemática, uma operação matemática, a gente precisa de regras. Existem regras, existem ordens. Eu resolvo primeiro o quê? Primeiro uma adição, primeiro uma potência, primeiro uma multiplicação, primeiro uma subtração. Se tiver parênteses, colchetes, chaves, a gente tem que conhecer essas regras para que consigamos resolver corretamente uma expressão numérica, uma operação matemática, qualquer que seja ela. Ok? Então, para a gente começar, a gente primeiro, então, tem que localizar aqui, fazer um panorama geral e entender que as expressões matemáticas, elas podem ser apenas numéricas ou elas podem ser algébricas. E qual é a diferença entre uma expressão numérica e uma expressão algébrica, que vai ser, inclusive, o nosso próximo ponto? A gente hoje vai parar para falar das expressões numéricas nas 6 operações matemáticas. As expressões numéricas, elas só têm números, mas isso faz com que elas sejam o que a gente chama de sentenças matemáticas fechadas. Então, toda expressão numérica é uma sentença matemática fechada. E toda expressão algébrica é uma sentença matemática aberta. Por quê? Muito simples. A expressão numérica, ela tem só números. Então, eu tenho um resultado que é imutável e não muda. É um resultado fechado. Em qualquer lugar do mundo, do universo, 2 mais 3 é igual a... Isso não muda. Agora, a expressão algébrica, o que é que muda? É que é introduzida aí a tal da letra, né? Tem gente até que brinca. Por que inventaram o X? A matemática estava tão fácil quando era só número, aí inventaram as letras na matemática. Exatamente. A letra, ela vem representar um valor que é desconhecido ou também pode representar um valor que a gente chama de variável, que pode mudar de valor. E é por isso que ela é uma sentença matemática aberta. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 vezes x mais 3. Perceba que eu acrescentei o x aqui, multiplicando aqui o 2. Ó. 2 vezes x. Qual é o valor dessa expressão matemática? Dessa sentença matemática? A gente sabe quanto é que é? Não. Esse valor, ele varia, ele pode variar, ele está com o resultado aberto. Por quê? Porque o x pode ser qualquer valor. O x pode ser 0. Se o x for 0, eu vou ficar com 2 vezes 0, vai dar 0, mais 3, quanto é que vai ficar o resultado? 3. Mas se x for igual a 5, por exemplo, eu vou ter 2 vezes 5, 10, mais 3 vai dar quanto? Então, perceba que esse valor ele está aberto dependendo do valor da incógnita, do valor da variável. Por isso que toda expressão algébrica, que é aquela que tem letra, ela é uma sentença matemática aberta. Ficou claro até aqui? Beleza, então anota isso. Bom, depois de a gente deixar claro, então, que existem 2 tipos de expressões matemáticas, a numérica, que é uma sentença matemática fechada, e a algébrica, que é uma sentença matemática aberta, a gente precisa entender que dentro da expressão numérica existem 2 grandes regras, que é a dos sinais de parênteses, colchetes e chaves, e a da sequência das operações matemáticas, que são as 6 que a gente já falou. Então, primeiro, a gente tem que entender que isso aqui tem precedência, ou seja, antes mesmo das operações, eu tenho que observar esses símbolos aqui, esses sinais, os parênteses, os colchetes e as chaves. Esta é a ordem. Eu preciso primeiro eliminar, resolver o que está dentro dos parênteses, depois eu vou para resolver o que tem entre colchetes e, por último, eu vou eliminar resolvendo o que tem entre chaves. Feito isso, ficou apenas as operações sem nenhum desses sinais. Existe uma ordem para ser obedecida. Eu tenho que resolver nessa ordem aqui que aparece, ok? Só que aqui é o contrário, tá? É de baixo para cima. Eu resolvo primeiro, ó, a potenciação ou a radiciação.
Primeiro você tem que procurar se tem potenciação ou radiciação. Depois, a multiplicação, a divisão, estou querendo mudar, inclusive, esses números aqui para não confundir, tá? É porque a gente primeiro estuda adição e subtração, né? Depois a multiplicação, mas a ordem para resolver é o contrário. Então, aqui seria, ó, primeiro, potenciação ou radiciação. Segundo, multiplicação ou divisão. E, por último, adição e subtração. É o que sobra, é adição e subtração para resolver por último, tá? Então, tem que entender que é na ordem inversa das operações que a gente aprende. A gente vai primeiro falar da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão. E, por último, a gente vai aprender sobre potenciação e radiciação. Mas, na hora de resolver uma expressão numérica, se tiver todas elas, a ordem é exatamente o contrário, tá? E aí, uma coisa importante, esse ou. O que é que esse ou quer dizer? Quer dizer, por exemplo, se eu tiver multiplicação ou divisão dentro de uma expressão numérica, eu posso fazer ou a multiplicação ou a divisão, tanto faz. Tanto faz. A não ser, e aí é uma observação importante, vou colocar aqui assim, ó. OI significa OI, observação importante. Qual é a observação importante que você vai escrever aí agora? Você escreve assim, ó. Quando duas operações de mesma força, estiverem juntas, resolve-se primeiro a que estiver na frente. Gente, essa observação é uma das observações mais importantes que você tem que destacar para esse assunto. Porque muita gente não sabe isso e resolve errado. Repito. Então, entre multiplicação e divisão, eu tenho aqui operações em que uma é o inverso da outra, sim ou não? Quem é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Isso quer dizer que uma anula a outra, ou seja, que elas têm a mesma força, elas têm forças iguais. Isso acontece com a adição e com a subtração, que uma é inversa da outra, tem a mesma força, e a potenciação com a radiciação. Por isso que estão aqui, ó, em pares. Então, se elas estiverem juntas, aí sim, não é uma ou outra. Aí eu tenho que obedecer o quê? A ordem que está na frente. E aí eu coloquei esse exemplo aqui para a gente resolver. Ó. Isso, inclusive, foi de uma prova de um concurso da aeronáutica. Uma expressão bem simples, e se você não souber disso aqui, você pode achar dois gabaritos diferentes. Olha só, tem gente que acha que tem que resolver primeiro a multiplicação sempre. Aí primeiro vai multiplicar. Quanto é 4 vezes 2? 8. Aí vai ter 8, ele não vai efetuar a divisão, ele vai primeiro multiplicar. E aqui também ele vai multiplicar, porque primeiro é a multiplicação. 2 vezes 2, olha só o que é que ele vai achar. Quanto é 8 dividido por 8? 1. Menos. Quanto é 4 dividido por 4? Quanto é 1 menos 1? Ele acha 0 como resposta, mas essa resposta está errada. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque eu tenho divisão e multiplicação. São operações, olha, que estão no mesmo nível, que têm a mesma força. E elas estão o quê? Juntas. Eu resolvi, pulei a divisão e resolvi primeiro a multiplicação, tá certo? Não. Quando você está numa fila que não tem nenhuma precedência, você não está gestante, não é idoso, não é aleijado, não tem nenhuma deficiência, quem é que vai ser atendido primeiro, quem está na fila? Quem chegou primeiro, quem está na frente da fila, sim ou não? A mesma coisa, é lógico. Então, quem está na frente aqui? A divisão. Nesse caso. E aqui, quem está na frente? A multiplicação. Então, nessa primeira parte, eu vou resolver a divisão porque ela está na frente. Nessa segunda parte, eu vou resolver a multiplicação porque é a multiplicação que está na frente. Então, aqui vai ficar 8 dividido por 4 dá vezes 2, menos 2 vezes 2 dividido por 4. Agora sim, eu vou multiplicar, só tem a multiplicação mesmo, vai dar menos, quanto é 4 dividido por 4? Você percebeu que eu pulei a subtração e fui fazer a primeira divisão? Por quê? Porque a divisão e a subtração ó, não estão no mesmo nível. Como eu disse, é de baixo para cima. Primeiro a divisão, depois a subtração. Então, eu pulei, fiz primeiro a divisão, e depois agora eu vou resolver a subtração. Quanto é 4 menos 1? Olha o resultado diferente como deu. Se eu fizesse primeiro a multiplicação, ia dar quanto resultado? 0. E não é a resposta. A resposta é 3. Entenderam a diferença? Então, anota. Resolvendo aqui o nosso segundo exemplo de expressão numérica para entender aqui a hierarquia entre as operações. Eu tenho divisão e multiplicação, só que elas estão juntas. Então, eu tenho que necessariamente primeiro dividir. E aqui eu quero lembrá-los uma regrinha de divisão que muita gente esquece. Eu vou dividir aqui, ó, no braço, gente. Na hora da prova, não tem calculadora, não tem celular. Tem que usar o tic-tac, a massa cinzenta dentro da caixa craniana. Então, vamos lá, ó. 5, dá para dividir? Dá, então começa devagarzinho. 5 dividido por 5 dá quanto?
1 vez 5, 5 vem para cá, menos 5, para achar o resto, que vai dar quanto? 0. Aí eu vou descer o próximo algarismo lá do dividendo, né? Para quem não lembra, isso aqui é dividendo, divisor, quociente, e aqui é o resto. Vamos relembrar isso, mas isso aqui todo mundo já viu. Desce o 4. Olha só, é a regra que todo mundo esquece, ou que talvez nunca tenha nem visto. Quando eu desço esse 4 lá de cima do dividendo, perceba que não dá para dividir por 5, porque ele é menor do que o 5. E o que é que a gente tem que fazer aqui? Tem gente que é emocionado, viu que não dá, já desce o 0 junto. E aí vai ficar 40 por 5, vai dar 8. E vai achar 18. Com certeza teve gente que achou 18 nessa divisão. E não pode ser de jeito nenhum, porque eu estou dividindo 540 por 5. Se eu dividir 500 por 5, já dá 100. 540 vai ter que dar mais de 100. Então, onde é que está o erro? O erro está nessa propriedade aqui que muita gente esquece. Quando eu desço um algarismo do dividendo e que eu não consigo efetuar a divisão, antes de continuar, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que acrescentar um 0 no quociente. Descer um algarismo para dividir, acrescenta um 0 no Injeção. quociente. E agora... É com G, eu acho. E agora, a gente vai, então, descer o próximo algarismo aqui, que é o 0. E aí, sim, dá para dividir. Quanto é 40 dividido por 5? 8. 8 vezes 5, aí vem para cá menos 40 e vai achar o resto quanto? Então, essa divisão aqui deu 108. Que aí eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 108 vai dar exatamente 216, é a resposta da nossa questão. Bom, dando continuidade agora, a gente vai, então, detalhar cada uma das operações. Obviamente, algumas são mais simples, a gente vai passar por elas de maneira mais rápida, mas a gente vai revisar todas elas a começar da adição, que é a primeira operação que a gente aprende na vida. Faz parte da evolução da história da humanidade, da história do homem. Quando ele começou a contar, ele descobriu a adição. A adição, ela tem a ideia de juntar o quê? As quantidades, juntar os valores. E é por isso que a gente viu na aula de conjuntos numéricos que a adição deu origem ao conjunto dos números naturais. Ó. Esse Nzinho que eu estou colocando aqui. Ó. Começando pelo 0, né, quando não tinha nada. Aí eu tenho 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. E assim eu tenho uma sequência infinita. Ou seja, a ideia de adição, de ir juntando, de aumentando, vai formando o conjunto dos números naturais. Ok? E aí nós temos essa estrutura aqui bem simples, para usar de exemplo, onde isso aqui, ó, esses valores, essas quantidades, esses números que estão sendo juntados, somados, é chamado de parcelas. Eu posso ter várias parcelas. E o resultado da adição é chamado de quê? Soma. Soma ou total. Então, tem muita gente que fala assim, ó, as operações matemáticas, soma, subtração... Não, soma não é uma operação. Soma é o resultado da adição. O nome da operação é adição. Então, a ideia é bem simples, tá? O que é que a gente precisa rapidamente aqui pontuar com vocês? As propriedades. Vocês vão ver que a gente, em aritmética e álgebra, a gente vai dar muita importância às propriedades, porque é através dela que a gente consegue resolver os nossos problemas. Então, no caso da adição, ela tem 4 propriedades. Quais são essas 4 propriedades? Temos aqui a primeira delas, que a gente pode chamar de elemento neutro. Quem é o elemento neutro na adição? É o 0. Por que que o 0 é um elemento neutro? Porque ele nem influi nem contribui. Ele nem acrescenta nem diminui. A sua presença é neutra. Não tem valor algum. Então, se eu tenho aqui, ó, 6 mais 4 é igual a 10. Se eu fizer 6 mais 4 mais 0, isso muda alguma coisa? Não. Ou seja, esse 0 foi um elemento que neutro. Ele não alterou o resultado da operação. Ok? Então, uma coisa que, inclusive, eu gosto muito de chamar a atenção, você precisa entender. Não existe ordem das propriedades e você não tem que decorar. Você precisa entender, porque a gente vai usar daqui a pouquinho. Quando eu terminar aqui, eu já vou ter um primeiro probleminha, questão número 1. Você já vai precisar dominar as propriedades, não é decorar. Então, o elemento neutro é porque o valor dele é neutro. Ele não altera o resultado. Toda propriedade ela vai ter alguma coisa a ver com o resultado da operação. Aí temos a propriedade número 2,
que é conhecida como a propriedade comutativa. Comutativa. Se a gente fosse buscar a etimologia da palavra, lá a origem da palavra, mutativo vem de mutante, vem de mudança. E o có significa mesmo, igual. Então, o que é que essa propriedade fala para a gente? Ela fala o seguinte, que vocês conhecem bastante. A ordem das parcelas não altera o resultado. Ou seja, a mudança, daí a palavra mutativo, das parcelas não altera o resultado. O resultado é o quê? O có, o mesmo. Có significa mesmo. Tem o mesmo resultado, apesar da mudança das parcelas. Aí, como exemplo, a gente pode dar aqui, ó. 2 mais 4 é igual a 6. E quanto é 4 mais 2? Também dá 6. Em qualquer operação que isso vai acontecer? Não. Na subtração, a gente vai ver que isso não vai dar para fazer. Na subtração, 2 menos 4 não é a mesma coisa que 4 menos 2. Na adição é. Logo, a adição ela goza da propriedade comutativa. Beleza? Anota isso aí, que isso é importante. Continuando aqui, então. Temos aí a propriedade associativa e a propriedade de fechamento. Tá? Propriedade de elemento neutro é o zero, porque o zero não altera o resultado da operação. Comutativa, a ordem das parcelas não altera o resultado. E a propriedade associativa? Mais uma vez, é interessante você entender a propriedade. E o significado da palavra ajuda muito. Associativa, associar. O que é que significa associar? Significa linkar, ligar, juntar, conectar. Tudo isso aí tem a ver com a palavra associar. Então, quando eu associo ideias, eu estou o quê? Ligando, fazendo conexão de ideias. No caso aqui dos números, na adição, nós vamos associar parcelas. Nós vamos juntar, conectar parcelas. De que maneira? Como? Quando? Quando for conveniente. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de uma adição. Se eu tiver aqui, ó, 3 mais 8 mais 7 mais 2. Perceba que, principalmente para uma criança que está começando ainda com os números, ela não domina os números, juntar 3 e 8 não é tão simples. 3 e 8 já é maior que 10, ela vai ter dificuldade. 8 e 7 também, né, porque já passa de 10, geralmente quando está aprendendo. Você tem que tentar lembrar, quando você começou a aprender a somar, os números maiores que passavam de 10, você tem uma certa dificuldade. Então, vamos supor que você tenha dificuldade de somar o 3 e o 8, ou que não seja conveniente. E a gente vai ver isso na resolução das questões, como eu já disse. Em vez de somar nessa ordem, do jeito que está aqui, eu vou associar parcelas de maneira que me sejam convenientes. Mas antes disso, vamos achar o resultado do jeito que está aqui. Quanto é 3 mais 8? 11. Quanto é 11 mais 7? E 18 mais 2? Então, a soma dessas 4 parcelas deu 20. Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 3 e vou associar com o 7. Como é que eu mostro visualmente que eu juntei o 3 com o 7? Só porque eu trouxe ele para perto? Não. Isso foi a propriedade comutativa, porque eu mudei a ordem. Era a terceira parcela, passou a ser a segunda. Como é que eu mostro que eu associei? Então, para quem não sabia qual era a importância, qual era o papel dos parênteses, dos colchetes e das chaves, apresento para vocês qual é o papel. É mostrar que você está juntando, associando. Você está dizendo para quem está lendo o seguinte, olha, isso aqui é junto, isso aqui é prioridade, isso aqui é importante. É por isso que a gente resolve primeiro os parênteses, os colchetes e as chaves. Ok? É como se isso aqui fosse um número só. Eu juntei, eu associei. Mas eu vou associar quem agora? Se eu juntei o 3 com 7, está faltando juntar o 8 com quem? Com 2. Por que que isso aqui fica mais fácil de somar? Porque são dois números que os dois se complementam formando uma dezena. 3 mais 7 dá quanto? 10. Mais, né? Dá 10 aqui. Ó. E quanto é 8 mais 2? Também dá 10. E quanto é 10 mais 10? Perceba que o resultado ele não mudou. Então, o que é a propriedade? Resumindo, é tudo que eu posso fazer de maneira que eu queira ou de maneira que fique mais fácil para mim, mas desde que não mude o quê? O resultado final. Quando eu acrescentei o zero, mudou o resultado? Quando eu mudei a ordem das parcelas, mudou o resultado? E quando eu associei, mudou o resultado? Então, o que é uma propriedade? É tudo que eu posso fazer na minha operação, ou que eu queira, ou que fique mais fácil. É por isso que eu vou fazer.
mas desde que não altere o resultado. Beleza? Propriedade associativa. Anota aí. Quarta e última propriedade. Propriedade de fechamento. É uma propriedade muito simples, ela é teórica, e é o seguinte aqui, ó, propriedade de fechamento. A soma, o que é a soma? É o resultado da operação adição. A soma entre números naturais será sempre um número natural. A soma entre números naturais será sempre um número natural. Então, se eu tenho aqui, ó, 3 mais 4, isso é igual a quanto? Isso é igual a 7. 3 é um número natural? Sim. 4 é um número natural? Sim. O resultado, que é 7, que é a soma, também será um número natural. Então, o que é que essa propriedade nos mostra? Que o resultado entre dois números naturais será sempre um número natural. Eu não vou somar um número natural com outro número natural e encontrar, por exemplo, um número irracional. É mais ou menos assim, ó, você vai juntar um gatinho e uma gatinha, né? Juntou os dois, eles vão ter um filhinho, vai sair um bode? Não, gato com gato só sai o quê? Gato. Cachorro com cachorro só sai cachorro. Então, natural com natural só pode sair dali o quê? Natural. Tá? Isso é um conceito que você precisa guardar, que vai ser utilizado na resolução de problemas. Ok? Pode anotar. Bom, então, nossa primeira questão de adição que a gente vai resolver, número 1 da página 6, que fala o seguinte aí, né? Tem-se 3 números que somados 2 a 2, obtém-se 40, 53 e 67. Um desses números é... Primeira dificuldade do aluno, interpretar. O que é que ele quer dizer com os números somados 2 a 2? Temos 3 números, nós não sabemos quem são. O que é que a gente vai fazer? Começar a usar a tal da letra. A letra, ela é usada na matemática para quê? Para representar aquilo que a gente não sabe, que a gente não conhece. Então, vamos supor que os números são A, B e C. Pode ser X, Y, Z, M, N, P. As letras que você vai usar, pouco importa. 3 letras. E representam 3 números. Agora vem a parte mais importante. O que ele quer dizer quando somados 2 a 2? Você não vai somar os 3 números, você vai somar de 2 em 2. Ou seja, você vai somar, por exemplo, o A com o B. Mas você pode somar o A também com quem? Com outro número, com o C. Então, eu já somei o A com o B, já somei com o C. Quem está faltando somar 2 a 2? O B com o C. E aí, olha, dá exatamente quantas possibilidades de resultado? 3. O A com B, que pode ser 40. O outro pode ser 53, não é isso? E o outro pode ser 67. Não são esses os resultados possíveis? Eu não sei quem é quem, gente. Não importa. O que importa é que eu coloquei todas as possibilidades que existem. Somei o A com B, o A com C e o B com C. Se você usou X, Y, Z, X com Y, X com Z e Y com Z. Tanto faz. Agora, o que é que a gente faz para descobrir quem são os números? Porque no gabarito vai estar, nesse caso dessa questão, um deles. Mas ele poderia pedir quem é o maior dos números. Ele poderia pedir quem é o menor dos números. Ele poderia pedir qual é a quantidade de divisores do maior número. Ele poderia pedir qual é a média aritmética dos 3 números. Ele poderia pedir tanta coisa. Essa questão está pedindo para você marcar na alternativa um desses 3 números que a gente vai descobrir. Mas o que é que eu estou querendo mostrar para você? Que você precisa entender que você precisa descobrir quem são os 3 números. Porque vai depender da pergunta que ele vai fazer na prova. Ok? E aí, o que é que a gente faz? A gente usa as propriedades. Comutativa, associativa, para resolver. As propriedades, elas servem, já disse, para facilitar e não pode mudar o resultado. Então, por exemplo, olha só que legal. Isso aqui a gente chama de sistema. Por que isso aqui é um sistema? Porque eu tenho mais de uma equação. A equação tem uma igualdade. Então, isso aqui é uma equação, isso aqui é outra equação, isso aqui é outra equação. Quantas equações eu tenho? 3. Um conjunto de equações chama-se sistema. Sistema de equações. Tá. Eu tenho um sistema aqui com 3 equações e com 3 variáveis. O que é que eu posso fazer para encontrar isso aqui? A gente pode forçar a barra. Tentar coisas. E uma coisa possível aqui é a gente somar todo mundo. Eu vou somar todo mundo. Porém, eu vou somar associando aquilo que é conveniente. E lembrando que a ordem das parcelas não altera o resultado. Isso tudo é possível na adição. A gente acabou de relembrar. Por exemplo,
Se eu pegar o A e juntar com A, associar com A, o A mais o A dá o quê? Dá 2A. Olha que legal. Mais o B, eu junto com esse B daqui, porque a ordem das parcelas não tem o resultado. P com B vai dar o quê? Mais C com C vai dar... Agora, preste atenção, a igualdade é uma balança, né? O que eu fiz do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. O que eu fiz do lado esquerdo da igualdade? Somei todo mundo. Então, o que é que eu tenho que fazer do outro lado? Somar todo mundo. Eu vou somar 40 com 53 com 67. Isso aqui vai dar 100, 150, 160. Olha que legal. 160. 2A mais 2B mais 2C igual a 160. Você concorda que todo mundo aí é múltiplo de 2? Sim ou não? Então, a gente pode simplificar. O que é simplificar? Tornar mais simples. Reduzir. Facilitar. Como é que eu posso fazer isso? Dividindo todo mundo por... Porque todo mundo é múltiplo de 2. Se todo mundo fosse múltiplo de 3, eu ia dividir todo mundo por 3. Se todo mundo fosse múltiplo de 5, eu ia dividir por 5. Se todo mundo fosse múltiplo de 6, eu ia dividir por 6 e assim sucessivamente. Então, dividindo todo mundo por 2, vai ficar o quê? 2A dividido por 2 vai ficar o quê? O A. A metade de 2B, 1B. A metade de 2C, 1C. E a metade de 160? Olha que legal. Eu não sei ainda quem são os números, mas a gente não tinha essa informação. A gente acabou de descobrir que a soma dos 3 números dá quanto? 80. Beleza? Agora eu quero descobrir o número A. Como é que eu faço para descobrir o número A? Isso é uma questão de visão, tá? É por isso que você precisa fazer exercício, precisa repetir isso aqui, para que você consiga enxergar isso depois sozinho. Você concorda que se eu quiser saber o valor do A, eu preciso descobrir quanto é que é B mais C? Mas a gente sabe quanto é B mais C. Está bem aqui em cima. Vale quanto? Então, no lugar de B mais C, eu posso substituir por quem? Então, em vez de ficar A mais B mais C, vai ficar A mais 67. Igual a quanto? 80. Quem é A, então? Todo mundo aqui está pelo menos no 8º ano, né? É só pegar esse mais, passa para lá, subtraindo, né? 80 menos 67. Vai dar quanto isso aqui? O A igual a quanto? 13. Já achei um dos números. Agora, se eu quiser achar o B, eu posso vir aqui, ó, porque eu já sei o valor de A. E se eu quiser achar o C, eu só ia vir aqui, ó, porque eu sei o valor de A também. Percebeu como ficou fácil? Vamos fazer aqui. Qual o valor do A mesmo? 13, então, no lugar do A, tá? Aqui, ó, 13 mais B é igual a 40. Qual é o valor de B, então? Quanto é que falta para 40? Eu já tenho 13. 13 mais B dá 40. 20 e... Pronto. B é 27. Fazer a mesma coisa aqui, ó. O A é 13. 13 mais C é igual a 53. Qual é o valor de C? 13 para 53, 40. Olha aí, gente. Será que dá certo? Se eu somar 27 com 13 vai dar 40, mais 40 vai dar 80. Os 3 números são 80. Então, eu achei os 3 números. Quem são os 3 números? 13, 27 e 40. Ele pede um desses 3 no gabarito. Qual deles você vai achar no gabarito aí? 27, que está na letra B de bola? Então, você vai marcar em letra B de bola. 27 é um desses números. Simples assim. Questão número 2 fala o seguinte, uma questão envolvendo também adição de números, né? Ele coloca o seguinte, 3 pessoas disputam a presidência de um clube. Votaram 960 sócios. O vencedor obteve 60 votos a mais que o segundo colocado e este obteve 27 votos a mais que o terceiro colocado. Quantos votos obteve o vencedor? Bom, é um problema bem simplório, onde ele não deixa aí margem para dúvida, no sentido de que teve alguém que não votou? Não, todo mundo votou. Alguém votou em nulo? Não. Todos os 960 sócios votaram em um dos 3 candidatos. Por que é importante você entender isso? Porque você precisa entender que quando somar os votos do primeiro, do segundo, do terceiro, tem que dar quanto? 960. Tá? Então, eu vou colocar aqui assim, ó, o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Quem é que tem mais votos? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O primeiro colocado tem mais votos. E quem é que tem menos votos? O terceiro, que é o que foi menos votado. É lógico isso, né?
Por que eu estou falando isso? Para a gente poder organizar aqui, eu não sei quantos votos teve nenhum deles. Mas ele sai comparando os votos do primeiro, do segundo e do terceiro. Você precisa entender esse texto, entender o que ele está falando aí. Ó, ele diz assim, ó, o vencedor. Quem é o vencedor? O primeiro, o segundo ou o terceiro colocado. Então, ele está dizendo, entre outras palavras, o primeiro colocado obteve 60 votos a mais do que o segundo. Quando ele fala o vencedor, você tem que entender que ele está falando do primeiro colocado, que teve quantos votos? 60 votos a mais que o segundo. Então, ele está comparando os votos do primeiro com o segundo. Isso dá match. Isso dá uma equação. Isso dá uma igualdade. Porque para eu comparar, eu tenho que pegar uma base de igualdade. Eu estou dizendo, entre outras palavras, o seguinte, olha, o número de votos do primeiro é igual ao número de votos do segundo, só que com mais 60. Quando ele diz que tem 60 votos a mais, matematicamente, você tem que aprender a transformar o texto na linguagem matemática. Matematicamente, como é que eu faço isso? O primeiro é igual ao segundo mais 60. Aí ele fala assim agora, e este, de quem que ele está falando? O segundo. Este, ele está falando do segundo colocado. E este obteve 27 votos a mais do que o terceiro. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou começar de baixo para cima, do terceiro para o primeiro. Quantos votos teve o terceiro? Não sei. Eu posso chamar de X? Então, o terceiro teve X votos. O segundo vai ter mais do que X ou menos? Quantos votos a mais? Então, o segundo tem X mais 27. Conseguiram entender? Para pegar o segundo, eu peguei o terceiro e acrescentei o que ele tem a mais. E para achar o primeiro, eu vou pegar o segundo. Quem é o segundo? X mais 27. Só que mais, que na verdade isso aqui no final dá quanto? Dá para somar isso aqui? X mais 87. Ou seja, eu estou dizendo que o primeiro colocado teve 87 votos a mais que o terceiro. Teve 27 a mais que o segundo, porque o segundo já tem X mais 27, mas ele também teve 87 votos a mais que o terceiro. Agora, o mais importante, quando juntar tudo, tem que dar quanto? 960. Ou seja, quando eu somar o primeiro, que é X mais 87, com o segundo, que é X mais 27, com o terceiro, que é X, tem que dar quanto? 900 e aí nós temos uma simples equação do primeiro grau a ser resolvida. Quantos X eu tenho aqui? 1, 2, 3, X. Agora vamos somar. 87 com 27. 114. Mais 100 é igual a 960. Esse mais 114 passa para lá. Então vai ficar 3 vezes X igual a quanto? 960 menos 114. Isso vai dar quanto? 3x igual a quanto? 846. Qual vai ser o valor de x? 846 dividido por... Isso vai dar, sabe quanto? 282. A resposta da letra A, x igual a 282. Por que não? Porque essa resposta, x é o número de votos do terceiro colocado. Ele quer saber do perdedor? Ele perguntou o quê? O vencedor é o primeiro colocado. E o primeiro colocado teve quantos votos? O x mais 282, então a resposta vai ser 282 mais 80 aí. Isso vai dar 369. Portanto, o gabarito é letra D de delícia de questão. Bom, vamos falar então da nossa segunda operação matemática, que vem logo ali na sequência da adição. A gente viu que quando o homem descobriu a matemática, começou a contar coisas, né, a juntar coisas e contar, ele estava sempre juntando. Mas na hora de retirar, o raciocínio é exatamente o inverso do de juntar. O retirar significa matematicamente subtrair. Então é a nossa segunda operação matemática, a subtração. E aí, a boa notícia, em parte, é que ela não tem nenhuma propriedade para a gente estudar. Mas ela também é mais difícil de operar, por conta disso. Tá? Ela não tem propriedade nenhuma, não há propriedade na subtração. E o que a gente precisa lembrar da subtração é o seguinte. Ó, 8 menos 3. Dá quanto isso aqui? 5, né? Eu retiro 3, sobram 5.
A gente precisa relembrar rapidamente o nome desses termos aqui. Quase ninguém mais vê isso, né? Isso aqui chama-se minuendo. Isso aqui é o subtraindo. E o resultado da subtração? Você pode chamar de resto ou de diferença. Ok? E aqui, inclusive, a gente mostrou que foi por conta da subtração que surgiram os números inteiros. Porque na adição só tinham números naturais, mas com a subtração surgem os números negativos. Quando a gente, por exemplo, faz uma subtração do tipo 2 menos 5. 2 menos 5, né? Vai dar um resultado que a gente chama de negativo, ou seja, menos 3. Esse número aqui não era um número natural, não existia. Então, foi criado um conjunto dos números inteiros, onde foi colocado os números negativos. Ok? Outra coisa importante que a gente pode analisar, que é muito cobrado em prova, é essa estrutura da subtração, que é o seguinte, ó, o minuendo menos o subtraindo vai ser sempre igual ao resto. Isso aqui, ó, é algo importante para se resolver algumas questões. Como é que a gente vai resolver agora? Se vocês pegarem na página 6 ainda, nós temos a questão de número 8 para a gente começar. Tá? Vou lançar ela aqui na tela rapidinho para você ver qual é a questão. Questão número 8. Estamos falando dessa questão aqui, ó. A soma de 3 números que configuram a subtração é 80. O subtraendo é igual ao resto. Logo, temos o minuendo igual a... Vamos lá. Questão número 8 fala o seguinte, gente. Preste atenção que a gente vai na estrutura aqui da subtração. Ele fala assim, ó. A soma de 3 números que configuram uma subtração é 80. Tem muita gente que se perde aqui na interpretação. O que ele quer dizer com configura uma subtração, né? Compõe, que forma, que faz parte de uma subtração. Quem são os elementos que fazem parte, que configuram, que estruturam uma subtração? Independente dos valores. É o minuendo, o subtraindo e o resto. Então, a gente poderia fazer assim, ó, essa primeira parte do texto. O minuendo mais o subtraindo mais o resto é igual a 80. Para começar, seria isso. Mas aí ele diz mais, ele dá outra informação importante. Ele diz assim, ó, o subtraindo é igual ao resto. Então, você escreve isso também, ó. O subtraindo é igual ao resto. Por isso que não adianta você ficar olhando, contemplando. A matemática não é de contemplação. Você tem que pegar o papel e escrever, passar as informações para o papel, que aí você começa a tentar enxergar e visualizar a resolução. Chama-se anotar os dados da questão. Tem que fazer isso. Tá. Logo, temos o minuendo igual a... Então, o que é que ele está querendo saber? Quem é o minuendo? Aí você coloca aqui, ó, minuendo e interrogação, para você entender. Todo o texto está escrito aí agora, da questão, na linguagem matemática. Aí você para com o que está escrito aí na sua frente e fala, o que é que eu posso fazer para achar o valor de M nessa equação? Você pode, por exemplo, pegar uma informação que não vai mudar nunca em lugar nenhum do mundo, em nenhuma data. Pode acontecer o que for, mas isso aqui não vai mudar nunca. Em toda subtração, o minuendo menos o subtraindo é igual a quem? Você pega isso aqui. E com isso aqui você pode fazer uma coisa. Você pode brincar com esses termos aqui. Toda equação você pode mudar os termos de lugar. Você pode, por exemplo, pegar esse menos S e jogar para o outro lado da equação. Como é que ele vai para o outro lado da equação? Se ele está subtraindo, ele vai... Então, o M, nesse caso, vai ser igual a quem? Ao R mais S. Tá? Para que você fez isso? Coloca aqui do ladinho para ver se chama a tua atenção. O M é igual a quem? R mais S. Lembrando que eu estou querendo saber quem é o M. Olha para aqui e vê o que ele está pedindo. Será que dá para fazer alguma coisa? Olha só, se por exemplo eu pegasse isso aqui, ó, quem é isso aqui? Quem é S mais L? Quem é S mais L? Você concorda que isso aqui, S mais R ou R mais S é a mesma coisa, né, gente? A ordem das parcelas não altera o
E isso é igual a quem? A M. Então, isso aqui também é igual a quem? Então, eu poderia escrever isso aqui como, em vez de M mais S mais R, poderia ser M mais M é igual a... Olha só tem M agora, que é o que ele quer. Olha que legal. Quanto é M mais M? Se 2M é igual a 80, quanto vai ser o valor de M? O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 80 dividido por 2 dá quanto? Então, quanto é que é o minuendo? E o gabarito, no caso aí, é a letra C. Vamos lá, então. Questão número 9 fala o seguinte. Numa subtração, a soma do minuendo, do subtraendo e da diferença é 50. Primeira dificuldade que a gente sentiu foi porque ele geralmente fala minuendo, subtraendo e resto. Só que diferença e resto é a mesma coisa. O resultado é resto ou diferença. Então, quando ele fala a soma do minuendo, subtraindo da diferença, é a soma do minuendo, subtraindo e do resto. Ou seja, nós podemos fazer isso. Ó, M mais subtraindo mais o resto. Isso é igual a 50. Beleza. Primeira informação. A soma dos termos da subtração. Se a diferença é a mesma coisa aqui, resto. Então, a gente pode ler assim, ó. Se o resto excede, lembra que eu já falei isso aqui mais cedo? Exceder significa que o quê? É o que tem a mais. É igual, mas o que tem a mais. Excede o subtraendo de 11 unidades. Como é que eu transformo isso na linguagem matemática? O resto vai ser igual a quem? Ao subtraendo com mais 11, porque ele é o que excede. O que excede é o que ele tem a mais em relação ao subtraindo. Então, a gente vai escrever assim, ó. A diferença, que é a mesma coisa que o resto, é igual ao subtraindo mais 11. Beleza. E aí, agora vem a pergunta. Então, a diferença é... Então, o resto é... Tá? Deixar bem claro que diferença, que ele fala aí toda hora em diferença, é sinônimo de resto. E como a gente usa mais resto, eu estou colocando sempre resto, que é a mesma coisa que diferença. Tudo bem até aí? Deixa eu dar uma informação que pode ajudar muito vocês a ganharem tempo. Já começou a hora de a gente facilitar um pouquinho a vida de vocês. Lembra que na questão 8, vou repetir aqui rapidamente, ele disse que a soma dos 3 termos que configuram a subtração era 80? E ele pediu o que na questão? Quem é que lembra ainda? Ele pediu minuendo. Já esqueceram até o que ele pediu? Lembra quanto é que dá? Dá 40. Se você quiser aí para ganhar tempo, coloca assim, ó. Bizudoca. Bizudoca. Ah, você estava dormindo, não estava nada. Bizudoca. Preste atenção. O minuendo sempre vai ser a metade da soma dos 3 termos da subtração. Quanto é que deu a soma dos 3 termos? Quanto é a metade de 80? O minuendo é 40 ou não é 40? Não precisa nem perder tempo fazendo nenhum cálculo. Porque o minuendo vai ser sempre a metade da soma de quem? Dos 3 termos da subtração. Quando você somar minuendo, subtraindo e resto, o minuendo vai ser sempre a metade. Por que isso é importante? Eu já posso ganhar tempo aqui, ó. Ele não pediu o minuendo nessa questão. Mas se ele pedisse, quanto é que seria o minuendo aqui? O minuendo seria 5. Por quê? Porque o minuendo é a metade da soma. Aí você pode dizer, poxa, nessa questão isso aqui não é útil. É sim. Sabe por que é? Porque a gente também viu na questão passada que R mais S é sempre igual a quem? É igual a M. Então, se R mais S é igual a M e M é metade, na questão passada, na questão 8, eu já poderia começar a questão assim, ó, R mais S é igual a 40. E nesse caso aqui, R mais S é igual a quanto? 25. Porque R mais S sempre vai ser igual ao minuendo. E como o minuendo é sempre a metade da soma, e a soma é 50, então R mais S é igual a 25. Percebeu como isso ajuda a ganhar tempo? Agora, a informação que ele deu para a gente foi essa daqui, ó. O R não é o S mais 11? Se eu pegar aqui no lugar desse R, ó, eu posso substituir ele por quem? Por S mais 11. Aí vai ficar uma variável só. Vai ficar como isso aqui? S mais 11 no lugar de R, mais S é igual a quanto? 25. Quanto é S mais S? 2S. Mais 11 é igual a quem? Esse mais 11 passa para lá? Menos subtraindo, exatamente. 2S vai ser igual a quanto? Quanto é 25 menos 11?
14. Quem vai ser S, então? O valor do subtraindo vai ser quanto? 7, né? 14 dividido por 2, subtraindo é 7. Ele quer saber quem é o subtraindo na questão? Ele quer saber quem é o resto. O resto, que é a diferença, excede o subtraindo em 11 unidades. Ou seja, é o subtraindo mais 11. Se o subtraindo é 7, quem é o resto? 18. 7 mais 11. Então, a resposta vai ser o resto, que é a mesma coisa que diferença, vai ser o subtraindo, que é 7 mais 11. Essa é a nossa resposta. 18. Qual é o gabarito da questão? P de forma. Questãozinha da EPICAR, tá? Bom, dando então um passinho a mais e falando da próxima operação matemática, que é a multiplicação. E a multiplicação, ela é uma operação bem especial, porque na verdade a gente já conhece a multiplicação na adição. A multiplicação, ela é um tipo de adição, e é por isso que você vai escrever o seguinte conceito aí. Multiplicação. O que é uma multiplicação? É toda adição. Multiplicação é toda adição de parcelas iguais. A quantidade de parcelas na continuação, tá? É toda adição de parcelas iguais, ponto. A quantidade de parcelas é o multiplicador. A quantidade de parcelas é o multiplicador. Bom, então a gente precisa entender, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Isso aqui é uma adição, correto? Eu posso simplesmente somar. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, que é a nossa soma, é o nosso total. Porém, é óbvio que a gente consegue visualizar que essas 5 parcelas são todas iguais. Quando você tem uma adição com essas características, você pode transformar isso em uma multiplicação, que é o que você escreveu. O que é a multiplicação? É uma adição de parcelas iguais, onde a quantidade de parcelas é o multiplicador. Quantas parcelas eu tenho aqui? 5 parcelas de 3. Então, eu tenho 5 vezes 3, que é igual a quanto? 15 do mesmo jeito. A quantidade de parcelas é o multiplicador. Isso é importante. Multiplicador. E o 3 é o quê? O multiplicando. Então, o multiplicando, você precisa entender que ele na adição é aquela parcela que se repete. E o multiplicador é a quantidade de parcelas. O resultado é chamado de quê? Produto. Por favor, preste muita atenção, que eu vou começar mostrando logo um grave problema que 99% da população mundial tem em relação a isso aqui. Isso não é um problema só do Brasil, não é um problema só dos alunos de ensino fundamental, é um problema sério, que é o seguinte: as pessoas confundem a propriedade comutativa com a estrutura da multiplicação. Presta muita atenção que eu quero mostrar para vocês aqui agora. 5 vezes 3 dá 15. E quanto é 3 vezes 5? 15. 15 também. Ok. Mas isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? Não. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho 3 parcelas de 5. E não 5 parcelas de 3. Aqui eu tenho 5 mais 5 mais 5. Que também dá 15, mas não é a mesma coisa. Entenderam? Então, você precisa entender que esse talvez seja o grande problema das pessoas não aprenderem realmente matemática. É entender a lógica da coisa, simplesmente sair repetindo exemplos que o professor dá. É interessante que você busque a definição para compreender e entender o que está acontecendo. Então, 5 vezes 3, eu tenho 5 parcelas iguais a 3. 3 vezes 5, eu tenho 3 parcelas iguais a 5. Tranquilo? Quem é o multiplicador aqui? 3. 3 é o multiplicador. Então, 5, nesse caso, é o multiplicando e 15 também vai ser o produto. Então, anota primeiro essa diferença, que isso é importante. Bom, continuando aqui, então, a nossa aula de multiplicação, a gente fez, então, esse
primeiro entendimento aqui, né, que apesar do resultado ser o mesmo, são coisas diferentes. O que é que a gente vai relembrar com vocês aqui agora? Vai relembrar das propriedades. Lembra das 4 propriedades da adição? Se a multiplicação é uma adição, ela tem as mesmas 4 propriedades, só que ela ainda tem uma a mais. Nós temos 5 propriedades aqui na multiplicação. E não são necessariamente as mesmas da adição. Então, vamos lá, prestando atenção. Primeiro delas, vamos falar de elemento neutro também. Porém, o elemento neutro não é o zero na multiplicação. Na adição, o elemento neutro é zero. Na multiplicação, não. Quem é o elemento neutro na multiplicação? É o número 1. O número 1 é o elemento neutro. Por que o 1 é elemento neutro? Vamos, então, exemplificar para você entender claramente. Ó. Quanto é 2 vezes 4, gente? 8. Se eu fizer 2 vezes 4 vezes 1, ou seja, esse 1 mudou alguma coisa? Então, ele entrou aqui com um elemento neutro, como se fosse insignificante, sem presença marcante. Beleza? Número 2. Propriedade comutativa, que é a grande confusão que a galera faz com isso aqui, ó. Propriedade comutativa. A gente já sabe que significa que a ordem das parcelas não altera o resultado. A gente sabe que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, que dá 6 do mesmo jeito. Porém, você não pode esquecer nunca, jamais, que 2 vezes 3 é 2 parcelas de 3. E que 3 vezes 2 são 3 parcelas de 2. Beleza? Propriedade comutativa. A ordem das parcelas não altera o resultado. Continuando aqui. Propriedade associativa. Tem gente que erra muito, cai numa pegadinha terrível aqui na propriedade associativa da multiplicação. Por favor, preste atenção aqui, associativa. Se eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5 vezes, sei lá, 7. Tem 4 parcelas aqui nessa multiplicação. Vamos multiplicar junto. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. O que é que eu poderia fazer? Eu poderia associar, juntar parcelas. Por exemplo, eu posso juntar o 2 com 5 e juntar o 3 com 7. Aí ia ficar como? 2 vezes 5, entre parênteses, para eu poder mostrar que está associando, vezes quem? O 3 com 7. Associar o 3 com 7. Isso aqui ia ser igual a quanto? 10 vezes quem? Quanto é 10 vezes 21? É só colocar o 0 no final do 21. 210 do mesmo jeito. Então, perceba que o fato de associar não altera o resultado. Agora, cuidado. Oi! Preste atenção. Tem gente que comete o seguinte pecado capital aqui. Estou dando só um exemplo qualquer para você entender. Está vendo isso aqui? Lembra do chuveirinho? O pessoal conhece como chuveirinho. A gente vai ver essa propriedade, chama-se distributiva. Tem gente que quer fazer a distributiva na multiplicação. Isso não existe. Isso não existe na multiplicação. A distributiva ela só pode acontecer se aqui dentro eu tiver uma adição ou uma subtração. Isso aqui significa 2 vezes 3 vezes 15, 3 vezes 5. E quanto é 3 vezes 5? E quanto é 2 vezes 15? Aí tem gente que quer fazer assim, ó, 2 vezes 3? 6. Vezes 2 vezes 5? 10. E aí dá quanto? 60. Ué, deu resultado diferente? Lógico, você fez uma coisa que não existe. Que não existe. Errado. Então, não existe distributiva quando eu tenho aqui dentro uma multiplicação. Eu só posso aplicar a propriedade do chuveirinho, que é a distributiva, quando aqui dentro eu tenho uma adição ou uma subtração. Beleza? Vamos lá, anota aí. Propriedade número 4, a tal da distributiva. Importantíssima essa propriedade aqui, só que você tem que saber quando é que usa, tá? Então, por favor, antes de qualquer coisa, vamos escrever aí. Tem um pequeno texto sobre a propriedade distributiva. Escreve o seguinte: só existe distributiva. Só existe distributiva
em relação a uma associação. Só existe distributiva em relação a uma associação. A uma associação de adição ou subtração. Bom, vamos explicar então aqui a propriedade distributiva, que ela só existe em relação a uma associação de adição ou de subtração. Mais uma vez, só relembrando, aqui eu também tenho uma associação de multiplicação, e como eu falei, não existe a distributiva. Aqui existe, porque a associação é de adição. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai distribuir para todas as parcelas dentro da associação. 2 vezes 3, mais 2 vezes 5. Qual é o resultado disso aqui? 2 vezes 3 dá quanto? 6. Mais 2 vezes 5 dá quanto? E aí, quanto é 6 mais 10? 16. Lembrando que eu poderia fazer o seguinte, nesse caso aqui, ó, que são 2 números, eu poderia somar 3 mais 5. Quanto é 3 mais 5? E quanto é 2 vezes 8? Percebe que o resultado dá o mesmo? Onde é que isso aqui vai ser muito útil? Na álgebra. Quando eu tiver algo do tipo assim, ó, 3 que multiplica x mais y menos z. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma associação. De quê? Nesse caso, de adição e de subtração. O que é que eu posso fazer aqui? Propriedade distributiva. Chuveirinho. Ok? É aqui que ela vai ser muito importante para a gente. Porque quando eu tiver números, em vez de fazer essa distribuição, que fica maior, dá mais trabalho, é melhor somar logo e resolver. Mas aqui eu não tenho como somar. Quem é x, quem é y para eu somar? São variáveis aqui diferentes, eu não posso fazer nada, a não ser aplicar a propriedade distributiva. Aí vai ficar como aqui? 3 vezes x mais 3 vezes y menos 3 vezes z. Então, na associação tem que ter adição ou subtração. Multiplicação, eu não uso propriedade distributiva. Não existe distributiva. Anota esse exemplo que é importante. Quinta e última propriedade. Propriedade de fechamento. Analogamente ao que a gente viu lá na adição. Lembram da adição? A soma. Por que na adição é a soma? Porque o resultado da adição é a soma. A soma entre 2 números naturais é um número natural. Aqui, como é multiplicação, como é que vai ficar? O produto. Porque o produto é o resultado da multiplicação. Então, você vai escrever o produto entre 2 números naturais é um número natural. Se eu multiplicar 2, que é natural, por outro natural, por 3, eu vou encontrar 6, que também é um número natural. Então, o produto entre 2 números naturais é também um número natural. Bom, gente, questão número 14, ele dá uma estrutura aqui de multiplicação. E em cima dessa estrutura de multiplicação, que obviamente a gente precisa dominar a tabuada, né? E a multiplicação em si, para então descobrir quem são os algarismos. Eu só vou relembrar aqui para vocês o seguinte, ó. Se eu tiver aqui, por exemplo, 1728 multiplicado por 32. Vamos relembrar isso aqui, ó. Tem gente que não sabe fazer mais isso aqui, está tão acostumada com tabuada, com calculadora de celular, que não faz mais isso, não usa mais o cérebro, usa só o dedo. E dedo não pensa. Infelizmente, ou felizmente, tem que usar a sua massa cinzenta chamada cérebro. Tabuada, de 2, ó. 2 vezes 8. Só que o 16 eu não coloco os 2 algarismos aqui. Como é que a gente faz? Deixa só o algarismo da subunidade e o da dezena, ele sobe para somar. 2 vezes 2, 4, aí eu somo com mais 1, que aí vem 5. Como é menor do que 10, fica só o algarismo inteiro aqui mesmo. Quando é maior que 10, eu coloco só a unidade e a dezena sobe. 2 vezes 7, de novo, ó, dezena. Ficou 4 e sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1. Essa foi a primeira, né? Temos agora o segundo algarismo. Qual é a técnica, né? Qual é a estrutura para uma multiplicação? É deslocar o quê? Uma casa para a esquerda. Então, vai ficar o quê? 3 vezes 8, 24. Eu vou ficar com 4 aqui, sobe o 2. Agora, onde é que eu vou colocar esse 4? Embaixo do 6? Embaixo do... Deslocar aqui para a esquerda. Sobe o 2. 3 vezes 2, 6 mais 2, o 8 debaixo do 4. 3 vezes 7, de novo, ó, o 1 debaixo do 3, sobe o 2. 3 vezes 1, mais 2, e o resultado final é somar.
Aí nós teremos aqui 6, 9, 8 e 4, 12, sobe 1, 1 e 3, 4, 4 mais 1, e o 5 não tem ninguém, é só repetir. Ou seja, 55.296. Só para relembrar isso aqui. Porque é o que a gente vai usar lá. O que é que eu tenho aqui? Ó? Eu não multipliquei 2 vezes 8, eu vou multiplicar aqui 3 vezes quem? C. Veja bem, eu não sei quem é C, mas eu sei que o resultado de 3 vezes C dá quanto? Então, C só pode ser quem? Acabou, já achamos o valor de C. Pela tabuada, C só pode ser igual a... Vamos confirmar? Lembrando que o 3 vai entrar no lugar do C aqui, mas também vai entrar aqui, ó. Sim ou não? Então, vai entrar aqui e vai entrar aqui. Já anotei lá que o C é 3. Vamos lá, então. 3 vezes 3. 9. Percebeu que não subiu ninguém, né? Então, eu vou agora fazer 3 vezes quem? 3 vezes B e vai dar quanto? Então, B só pode ser quanto? Concorda que B só pode ser 1? Porque 3 vezes 1 dá quem? 3. Então, B é igual a 1. Então, com a tabuada, dominando a tabuada, o teu raciocínio lógico matemático, ele vem. Então, o B é igual a 1. Então, eu vou trocar esse 1, esse B, aliás, por 1. E aqui também, ó. Vamos lá. Está anotado ali. B igual a 1. Já substituí. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. Ok. 3 vezes 1, 3. Ok. 3 vezes A vai dar quanto? Vai dar 1. Não tem lógica um número ser multiplicado por 3 e dar 1, fica menor. Quando eu multiplico, eu aumento ou diminuo? Então, tem que ser um número maior do que 3, já que eu estou multiplicando por 3. Então, significa que esse 1, ele não é o resultado, ele é o final do resultado. É um número terminado em 1. Então, tenta agora você achar qual é o número que multiplicado por 3 vai terminar em 1. 7? Vamos ver. Vamos ver se dá 7. A igual a 7. Tá. Quanto é 3 vezes 7, então, no lugar do A? Mas aí eu tenho que substituir aqui também por 7, tá? O A é 7. Vamos lá. 3 vezes 7. 21. Então, o 1 fica aqui e o 2. Beleza. 3 vezes 5. 15 mais 2. Então, bateu certinho. Então, o A realmente é... Pronto. O A é 7. 7 vezes B, que é 1, vezes C, que é 3. Quanto é que dá isso aqui? 21, realmente, gabarito, letra C de casa, C de cadoca. Próxima questão de multiplicação aí, a questão 16, ela fala assim, ó. O produto de dois números é 216. Acrescentando-se 6 unidades ao número A, obtém-se um novo produto igual a 324. Então, qual é o valor do número B? Percebeu que ele já disse para a gente que é para usar a letra A e B? Adicionar 6 unidades ao número A, então quem é o número B? Então, a gente não vai usar X e Y, vai? Vai usar A e B, beleza? Bom, então, o produto de dois números é o resultado da multiplicação entre dois números. Então, eu vou fazer assim, ó, A vezes B, a multiplicação de um pelo outro é igual a quanto? 216. Beleza? Aí ele fala assim, ó, adicionando, acrescentando, é a mesma coisa, 6 unidades ao número A. Então, eu vou pegar o número A e vou somar com ele 6 unidades. Tornando um novo número, né? Por exemplo, o número é 4. Se eu acrescento 6, o número é quanto? 10. Só que esse número, do jeito que está aqui, eu não sei quem é, porque eu não sei quem é A. Do jeito que está aqui, eu tenho 2 números ou um número? 2. Como é que eu transformo isso aqui? Linguagem matemática, é disso que eu estou falando. Como é que eu transformo isso aqui em um número só? Entre parênteses, associando. Eu falei isso para vocês hoje. O parênteses ele serve para quê? Para juntar, para dizer visualmente, olha, isso aqui é uma coisa só. Então, agora eu tenho um novo número. Depois que eu juntei, acrescentei 6 unidades, Açucena, ao número A, eu vou continuar multiplicando pelo número B, porque eu vou ter um produto maior ou menor agora. Por quê? Porque eu aumentei, então eu vou ter um resultado maior. E quanto é o novo produto? Ele diz aí na questão. O novo produto é quanto? 324. Pronto. Eu transformei o texto em linguagem matemática. Vocês têm que aprender a fazer essa transição. Eu não fiz nada na questão, a não ser transcrever o texto para a linguagem matemática. Inclusive, vem a pergunta dele agora. Quem é o número B? Eu não resolvi a questão, não, gente. Eu fiz o que todos vocês têm que fazer antes de resolver a questão. Por isso que eu falo, pega no papel, escreve. Ficar contemplando, que letra linda.
Que número lindo, 324, que romântico. Não vai resolver. Tem que escrever. Só reescreve o que está escrito. Já começa a raciocinar a partir daí. O que a gente vai fazer a partir daí? A única coisa que a gente consegue fazer aqui agora é a propriedade distributiva, distribuir. Isso aqui é uma associação por adição. Ó. Então, eu posso usar a propriedade distributiva, o chuveirinho. Ó. Quanto é A vezes B? Vou colocar aqui embaixo, tá? Ó. BA ou AB, que é a ordem das parcelas não altera. Mais 6 vezes B igual a quem? E agora, alguém consegue ver o que eu posso fazer? Isso aqui, ó. Quem é isso aqui? Como é que eu vou passar o 6 dividindo se eu ainda tenho tudo isso aqui? Quem é isso aqui? Está aqui, ó. AB é quem? Então, no lugar do AB, eu coloco 216. 216 mais 6B é igual a quem? 324. E agora sim, esse 216 que está aqui, eu passo para lá como? Subtraindo. Então, vai ficar, ele está somando aqui com 6B, então ele vai passar subtraindo. 6B é igual a 324 menos 216. 6B vai ser igual a quem? Quanto é 324 menos 216? 108. 108. Finalmente, agora sim, quem é B? Ó? O 6 está sozinho aqui, agora multiplicando. Vai passar quem? Quanto é 108 dividido por 6? 18. Então, qual é o valor de B que ele está pedindo? 18. Qual é a alternativa correta? Letra C. Bom, para a gente ir para aqui para os nossos momentos finais dessa aula, vamos falar rapidamente aqui da divisão. Introduzir aqui alguns conceitos importantes sobre a divisão, que é uma operação importante, porque foi dela que surgiu os números racionais. A divisão, ela deu origem às frações. E é o que a gente conhece como número racional, que é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, a divisão, ela está diretamente ligada aos números racionais. Ok? A gente pode dizer, inclusive, que a divisão, ela é uma subtração de parcelas iguais. Tá? Assim como a multiplicação é uma adição de parcelas iguais, a divisão seria uma subtração de parcelas iguais. Mas, para a gente ser mais objetivo agora no nosso primeiro ponto aqui da matéria, vamos relembrar o seguinte: a divisão, que tem dois tipos de divisão, basicamente. A divisão exata e a divisão não exata. A divisão ela pode ser exata. Quando é que a divisão é exata? Quando o resto é igual a zero. Tem gente que, inclusive, fala assim, quando não deixa resto. Esse não deixa resto é um conceito um pouco falho, porque o ideal é dizer que o resto é zero. E tem a divisão não exata. Quando é que uma divisão não é exata? Exatamente quando o resto é diferente de zero. O resto é diferente de zero. Tá. Só que nas duas divisões existem os 4 elementos que são dividendo, divisor, quociente e resto. Por exemplo, vamos pegar aqui uma divisão que não seja exata. 17 dividido por 5. Vai dar 3, correto? Quociente 3. 3 vezes 5, 15. Passa subtraindo para achar o resto. Então, quem é esse 17 aqui? É o dividendo. Que a gente vai representar com uma letra D maiúscula. Isso aqui é o nosso divisor, que também é com a letra D, só que minúsculo, para não confundir com dividendo. O resultado é chamado de quociente. Letra Q de quociente. E nosso famoso resto. E quando a divisão é exata, o resto é zero. Gente, isso aqui, por isso que eu coloquei na plataforma já as videoaulas, né, de 2 assuntos importantes. Múltiplos divisores, MMC e MMC. Porque quando eu falo que o resto é zero, eu preciso entender automaticamente que o meu dividendo vai ser múltiplo do meu divisor. Exemplo, em vez de dividir 17 por 5, eu vou dividir 15 por 5. Dá 3 também. Só que a diferença agora é que o resto é... Isso aqui é uma divisão exata. Isso quer dizer que o 15, que é o dividendo,
ele não é um simples dividendo. Esse 15, ele é o quê de 5? Ele é múltiplo de 5. O 17 é múltiplo de 5? Não. E múltiplo tem um sinônimo. Qual é o sinônimo de múltiplo? Divisível. Então, eu digo que 15 é múltiplo de 5. Eu também digo que 15 é divisível por 5. Por favor, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Mais uma vez, é a questão de texto, língua portuguesa. 17 é dividido por 5? Sim, eu falei dividido, não falei divisível. Está vendo que as palavras, você tem que prestar atenção e entender as palavras. Dividido qualquer número é por qualquer número. 3 é dividido por 7? Sim, dividido eu posso, é o ato de dividir. Agora, divisível, aí já é um adjetivo, que significa, esse nome de ser, significa que a divisão é exata. Beleza? Então, por hoje, a gente vai parar. A gente tem bastante coisa para falar de divisão. Tem uma quantidade enorme de questões, que a maioria das questões desse assunto são de divisão. Mas, para a gente poder apenas introduzir, se vocês quiserem continuar já fazendo as questões, fiquem à vontade. A gente encerra essa aula aqui.